No coração do Nordeste transmontano, para todo o mundo, Rádio da Livre. Este programa tem o apoio António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola. Revendedor da Rubis Gás. 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Lar Agosto. É tão bom morar aqui. A sua imobiliária na Rua do Tribunal, em Macedo de Cavaleiros. Automóveis. É essa paixão que nos move. O design, a tecnologia, a mobilidade futura, a condução e a segurança rodoviária. Eu sou o Eduardo Luz de Pires e com os comentadores João Almeida e Vítor Martins, onde falaremos da condução, o seu ensino e a sua legislação, do automóvel e a sua tecnologia. Vamos estar convosco quinzenalmente à quinta-feira para um programa de atualidade automóvel. Motores, a nossa paixão. Muito boa noite e muito bem-vindos. Motores, a nossa paixão, a começar agora para todo o mundo, através da internet, no site da Rádio Onda Livre, em ondalivrefm.net/Onda Livre TV e também no Facebook, facebook.com/Motores, a nossa paixão. Pois sejam então muito bem-vindos a mais esta emissão do programa sobre atualidade automóvel. Boa noite, João. Boa noite, Vítor. Boa noite. Nós já tínhamos marcado aqui uma série de faltas ao Vítor, não era, João? Já. Ele agora vai ter que pagar forte muito e feio. Vai ter, exatamente. É assim, eu peço desculpa, não foi propositado, mas de qualquer das formas, desde que Nós o pagamento sabemos. seja Justo. minimamente justo, Muito eu bem. concordo. Também o problema é dele, agora não vai conseguir entrar nos automóveis que temos atrás de nós porque as chaves já eram. Exatamente. Foi só na... Mas é que é assim, eu peço ajuda. Ok, pronto. Ele é o homem dos segredos. Exatamente, e nem mais. Pois bem, nós hoje temos aqui uma série de coisas interessantes para falar, não é? Vamos começar com uma conversa que tivemos a oportunidade de gravar há muito pouco tempo em Cascais, no Motor Passion Museum, com o senhor do automobilismo português, Nuno Rodrigues da Silva, um verdadeiro campeão. Depois, vamos falar um pouco do Salão Internacional do Automóvel de Genebra, que abriu hoje as suas portas ao público e que estarão abertas durante 10 dias. Os números apontam para mais de 700 mil pessoas que visitarão este fantástico salão durante os próximos 10 dias. Houve imensas novidades mundiais apresentadas ontem e anteontem, os 2 dias dedicados à imprensa, e também algumas novidades a nível europeu. Uma nota a salientar neste salão deste ano é, de facto, a forte presença dos elétricos. Mas isso iremos falar mais à frente. E, no fim, antes de fecharmos a emissão, vamos falar dos diesel, mais uma vez. Os diesel, os elétricos e o hidrogênio. Vamos então ouvir a conversinha que gravámos com esse grande senhor do desporto automóvel, Nuno Rodrigues da Silva. Eu peço então à Regi o favor de pôr no ar essa conversa que tivemos.
Já há muito tempo que eu tinha pensado em ter esta conversa com o convidado que eu vos vou apresentar em seguida. Já tivemos a oportunidade de conversar várias vezes, coisas muito curtas e num ambiente muito especial, fantástico, que foi o ambiente do Museu da Miniatura Automóvel de Gouveia. E hoje proporcionou-se, de facto, termos uma conversa um bocadinho mais abrangente, mais alargada, com esse grande nome do desporto automóvel português, Nuno Rodrigues da Silva, campeão do mundo de rallies. Boa tarde, Nuno, e muito obrigado. Eduardo, muito obrigado eu pela oportunidade, mais uma vez. Nuno, o Nuno começou com esta paixão dos rallies muito novo. Eu acho que esta paixão dos rallies já veio intrínseca, já veio comigo mesmo, dos rallies, dos automóveis, do automobilismo em si. Efetivamente sempre gostei, sempre tive uma paixão muito grande, sempre vibrei desde miúdo por, quando havia barulho de motores, quando havia corridas de automóveis. Se calhar agravada muito pelo facto de meu pai ser de Vila Real e, portanto, pelo menos nas alturas das corridas havia sempre aquilo que era chamado a festa das corridas em Vila Real, onde o meu pai foi sempre e que me levou naturalmente. Portanto, eu não sei exatamente, não tenho memória da primeira vez que vi o circuito de Vila Real, em que ano foi, lembro-me perfeitamente de ter ido, mas não me lembro de que ano foi, mas era muito pequenino mesmo. E naturalmente que isso, numa altura como eram esses anos, finais dos anos 60, naturalmente que ainda alimentou muito mais essa minha paixão. E daí, do mundo dos automóveis, das corridas, enfim, tudo isso que nos apaixonava quando éramos crianças, como é a sua passagem para a competição? Não foi fácil, ainda por cima eu vivia na Guarda, não é uma terra que tivesse corridas em si, tinha algumas tradições em termos de automóveis. Tenho um grande amigo, Luís Celínio, que fazia o favor de me dar boleia para ir ver as corridas, em que ainda alimentava muito mais a minha paixão. Passei a ser conhecido no meio, porque era aquele espectador que, entretanto, estava mais ou menos sempre em todas as provas de rallies. Comecei a ser conhecido, comecei a criar amigos dentro do meio. Depois, curiosamente, acabei por entrar no meio automóvel, não na parte esportiva, ou melhor, não na parte eu dentro do carro, mas comecei como jornalista do motor, ainda pelas mãos do saudoso João Marcos, e daí é que depois foi um grande passo e pouco depois estava dentro dos automóveis. Foi curioso, das primeiras oportunidades que tive foi sobretudo acompanhar muitos reconhecimentos, muitos treinos na altura, que na altura eram mesmo treinos de rallies, e muitas vezes levado pelo Zé Miguel Leite Faria, a quem eu devo muito da minha carreira também nesse aspecto, porque foi ele que no fundo deu um bocado o pontapé de saída, ele e sobretudo o pai depois, quando me convidou para ir fazer de carro zero no Rally do Porto, Rally de Faf, atual Rally Serras de Faf, com o Pedro no carro zero, foi simpaticíssimo, passei a estar por dentro. Depois, curiosamente, comecei também numa vertente todo terreno, acabei por fazer um Transportugal, que era uma prova de muitos dias, mais de uma semana, em que tinha provas de tudo, desde trial, navegação, provas de velocidade, provas de regularidade, que acabei por fazer também em 90, e com o Fernando Soares estreámos nos iniciados no MG Metro também no ano 90. Portanto, tudo isto acabou por ser depois praticamente tudo ao mesmo tempo, com alguns resultados simpáticos, e daí foi um bocado o trampolim depois para a minha carreira. Mas sempre como navegador, nunca como piloto? Sim, genericamente como navegador. Acabei por ter 2 ou 3 brincadeiras, 2 ou 3 experiências, ainda fiz 2 coisas curiosas, ainda participei numa iniciativa mais que louvável, que foi o Onde Está o As, na altura ainda uma iniciativa da Ford, com a Diabolique. Foram feitos 6 carros para depois participar no campeonato de rallies. Ainda acabei por ir a essa iniciativa, ainda me saí bastante bem, acabei por ficar na segunda prova seletiva, mas só depois de ter feito ali um peãozeco, mas a primeira volta tinha sido fantástica, tinha feito um tempo curioso. Para além disso, também participei uma vez ainda no Quer Ser Piloto do João Anjo, na perspectiva de jornalista, fui escrever aquilo que cada candidato sentiria
as emoções que sentia ao fazer uma seleção dessas. Acabei por chegar à final, enfim, não era muito a minha ideia e eu não fui com um espírito muito competitivo, mas o que é certo é que acabei por chegar à final. E, portanto, em termos de iniciativas foi esta. Depois, acabei por ter a felicidade também de fazer 2 ou 3 provas no Autódromo de Estoril de velocidade, como piloto. Fiz uns 500 km de Estoril também com 3 bons amigos, o Marco Moreiras, o Paulo Fiuza e o Helder Santos, que foi sobretudo para divertir e foi uma equipa muito divertida, e fizemos uma prova muito honesta com pneus super ressequidos e andámos a fazer tempos curiosos. E depois também acabei por fazer uma prova de 24 horas do troféu Hyundai, da convite da organização, uma equipa só de navegadores, também sobretudo nos divertimos. Para além disso, fiz também as primeiras 24 horas de fronteira, que acabámos em segundo lugar com os gêmeos Almeida e o Isidro Almeida, o outro irmão, todos eles campeoníssimos e eu co-piloto. Foi divertido, andei à frente da prova para a estreia, não foi mal. Enfim, sorte principiante, declaradamente. O Nuno tem um palmarés imenso, que já desde 90 que está neste mundo, já foi navegador de muitos pilotos, seguramente tem milhares de histórias divertidíssimas e curiosas para contar, também terá seguramente alguns episódios menos agradáveis, como tudo na vida, não é? Se me permite, eu gostava de lhe fazer 2 perguntas. E sem demérito, seja para quem for. De todos os pilotos, de quem foi navegador, qual foi aquele que lhe deu mais gozo, com que lhe deu mais gozo trabalhar? Não é fácil responder, não é nada fácil, nem vou falar em nomes. É evidente que há pessoas com caráteres diferentes, há pessoas com quem tive uns tipos de resultado, outros se calhar não tive resultados tão bons e que no entanto eram pilotos interessantíssimos e com quem se calhar gostei muito de trabalhar. É evidente que há pilotos com quem tive um currículo bastante, que alimentaram muito o currículo e naturalmente temos de ter esse respeito, mas eu tive tantos e sobretudo até teria medo em me esquecer de alguns que queria de certeza e não é essa a minha intenção. Mas aquilo que eu posso salientar é que quer nos ralis, quer no do terreno, onde também tenho tido alguns bons resultados, eu tive a sorte de ter pilotos muitíssimo bons. Se calhar com uns mais difícil de trabalhar, com outros mais fáceis de trabalhar. Mas há uma coisa que eu aí posso dizer também, presunção em água a cada um toma quer, mas ultimamente tenho tido sempre os meus pilotos como campeões ou vencedores das taças ou qualquer coisa do género. E por isso é que é um gozo muito grande que me dá, independentemente do feitio do meu, que não parece que não será muito fácil, mas dos deles, uns mais difíceis e uns mais fáceis, tenho tido a felicidade de ter pilotos muito agradáveis. Fala aí no seu feitio mais fácil ou mais difícil e recordo-me das palavras do nosso comum amigo Fernando Taborda no último aniversário do Museu da Miniatura Automóvel, quando se referiu a si como veneno. O que é isso? Isso é uma história antiga, mas não é exatamente aí, se calhar, que é o meu feitio a trabalhar. O aspecto veneno, enfim, eu teria um humor um bocadinho mais ácido em determinadas situações que, até por comentários de amigos, dizem não é para falar mal de ninguém, é para criar ambiente. São eles que dizem, reconheço, é um facto, não tenho interesse em falar mal de ninguém, não é o meu espírito, não é o meu feitio, mas efetivamente se calhar tenho um humor um bocado mais cáustico em determinadas situações que espero que funcione único e exclusivamente para criar ambiente e não como para ser com aspecto negativo ou que crie mal-estar. Não é essa a minha ideia, se algum dia foi, peço desculpa, mas não, nunca foi essa a minha ideia. Ou se calhar a questão de feitio, a trabalhar. Gosto muito de que as coisas sejam feitas de uma maneira correta, tenho um método de trabalho, se calhar mais rigoroso, se calhar talvez por já ter alguns anos tenho um bocadinho menos flexibilidade para assumir algumas situações, mas como tem resultado também não faço muita questão de mudar este meu feitio. Também já começo a estar com uma certa idade para ter que mudar feitios, não é? Eu sou da mesma opinião, eu também digo o mesmo em relação a mim. Nuno, é complicado entrar num carro pela primeira vez com um piloto com quem nunca teve contacto?
Não é. Ou não tem sido, não me tem acontecido. Para mim é sempre um desafio, continuo a ter uma motivação muito grande, continuo a gostar muito de trabalhar, continuo a gostar muito de ralis. Pelos vistos continua a ser bastante eficaz, se calhar não extravaso muito essa situação, mas há sempre a curiosidade, há sempre a vontade, há sempre a motivação de ter um piloto novo. É evidente que uma pessoa descobrir imediatamente, ou não, quais as características e qual a melhor maneira de abordagem, não só de relacionamento como método de trabalho, é uma luta que continuo a ter e a gostar de ter, sobretudo. Olha, há uma coisa que sempre me fez muita confusão. Quando nós vemos, por exemplo, reportagens na televisão dos ralis, chegam ao final do troço, falam sempre com o piloto. Porque é que nunca falam com o navegador? Ainda bem, temos mais que fazer. Temos mais que fazer. Não, porque normalmente, enfim, isso é evidente que isso é uma guerra antiga, é uma situação que vamos ter que viver sempre. A vedeta é sempre o piloto. Compreendo, é normal. Até por questão de feitio, nós normalmente navegadores somos mais reservados, somos muito mais low profile, andamos sempre muito mais quietinhos e normalmente estamos a tentar pensar e resolver outras coisas no final do troço, que se calhar para nós mais importantes do que estar a dar entrevistas. Mas não, o piloto acaba por ser mais emotivo, é aquele que fala muito mais a quente, diz aquilo, e é isso que normalmente a comunicação social gosta, é que haja muito mais facadas do que propriamente aquilo que acontece lá no meio. Sim, isso é verdade, mas tem a ver sobretudo com isso. Isto nem sempre é fácil. Nós navegadores normalmente somos bastante mais reservados do que os pilotos. Nem sempre acontece. Vimos ainda agora o exemplo no Dakar, a situação do Daniel Helena, que desta vez teve direito a entrevistas e tudo, quando não gostou muito daquilo que se passou com a organização num dos dias e teve que ser o Lub a pedir-lhe, vamos lá e tal, vamos lá para o carro, que isto amanhã vamos continuar. E aí ele teve tempo de antena. E efetivamente nós normalmente só somos ouvidos quando há situações menos boas ou mais complicadas, aí sim muitas vezes vem ter connosco. Mas isso é normal, não é? É uma situação perfeitamente legítima e compreensível. Oh, Nuno, todas as provas que o Nuno fez, em que participou, seguramente que há provas que marcaram mais, que lhe deu mais gozo ter. Seguramente que não foi a descida do Vesúvio com António Pinto dos Santos. Não, essa ainda não, lá iremos fazê-la um dia, está programada, culpa minha, porque supostamente eu até já deveria ter feito uma organização desse passeio de amigos, para comemorar essa situação da descida do Vesúvio, da qual o Pinto dos Santos também irá participar naturalmente, eu acredito piamente que sim, mas isto foi uma história, enfim, já bem curiosa, contada já com alguns anos, que foi sendo alimentada e que não passa de uma brincadeira de amigos e que reflete o bom ambiente e o bom espírito que existem e a cumplicidade entre amigos que esta história teve. Mas não, vamos fazer a descida do Vesúvio um destes dias. Agora, é evidente que, falando um bocadinho mais a sério, né, houve provas que marcaram muito. Há uma prova que eu gosto sempre, não só por estar em território nacional, mas que era uma grande prova, o Rally de Portugal. O Rally de Portugal sempre foi uma prova muito interessante, muito competitiva, e só depois de se fazer um Rally de Portugal é que uma pessoa percebe aquilo que uma pessoa está a dizer. Depois houve rallies que marcaram. Uma pessoa saiu do Mónaco para fazer um Rally Monte Carlo. O Monte Carlo é sempre a meca dos rallies, sempre se falou do Rally Monte Carlo, é uma situação que toda a gente adoraria fazer e marca. O rally em si, muito honestamente, é um rally que eu não gosto. Depois, é um rally muito complicado, nunca sabemos exatamente, por causa da mudança das condições, nunca sabemos o que é que vamos encontrar, não é uma prova para nós portugueses e mesmo em termos classificativos é relativamente interessante. Como prova em si, não morro de amores, marca muito uma pessoa estar à partida de um Rally Monte Carlo. Prova por excelência em termos de rallies. O Rally dos Milagres, digamos que está
10 graus acima de qualquer coisa, de qualquer outra coisa, e falamos dos milagres e depois falamos de todos os outros ralis. Agora há provas interessantíssimas, adorei fazer um rally da Suécia, fiz também não sei quantas Grécias, a Espanha é um rally interessantíssimo, a Córcega é interessantíssima, a Nova Zelândia é fabulosa, não gostei tanto da Austrália. Enfim, mas todas elas terão a sua piada, terão a sua maneira de análise, tem muito a ver também com cada um, mas em termos de rallies a sério, a doer, é realmente o Rally dos Milagres. Chegou a fazer o Safari com o Rui Madeira? Não. A única coisa que eu fiz no Safari, fiz o reconhecimento de 2 etapas, ainda com o Pinto Santos, para ver a possibilidade da 4L fazer ou não, ter possibilidade de fazer esse rally. E o único problema que a 4L tem para fazer esse rally, ou tinha, na altura em que o rally era do Mundial, o único problema que tinha era exatamente a falta de velocidade de ponta. Não tem a ver com dureza, não tem a ver com nada complicado, só que na altura os tempos entre os controlos eram relativamente apertados para uma velocidade de ponta baixa como tinha com a Renault 4. No entanto, não quer dizer que a gente um destes dias não vá mesmo fazer um Rally Safari, se calhar agora na versão clássica, mas está aqui um sonho com jeitinho a tornar-se realidade. Falamos agora na 4L, que de facto é um carro marcante. É curioso porque ainda hoje, e apesar de alguns bons resultados que fui tendo no Mundial de Rallys, e de ter lá bons amigos e ter bastantes conhecimentos, uma das coisas que acontece é que toda a gente, quando eu apareço nesse meio, toda a gente pergunta para a 4L e não me querem saber de tudo mais nada. Quer dizer, perguntam se a 4L continua ou não. Portanto, é um carro marcante, é um carro que já faz parte da história do Mundial de Rallys declaradamente. Inclusivamente, este ano no Rally Legend, em São Marino, onde esteve, com o Pinto Santos, não foi? Verificou-se isso? Sim, mais uma vez foi um carro de sucesso, ganhámos o prémio Prestígio da organização, que foi uma coisa que era a última coisa que esperaríamos, mas efetivamente a organização, por causa da popularidade, por causa de um bocadinho também da nossa postura, acabámos por ganhar o prémio Prestígio do Rally Legend, o que é uma coisa que obviamente nos agrada e para o currículo da 4L também fica bem. Sem dúvida nenhuma. Nuno, o Rally de Portugal vai este ano novamente a Arganil. Como é que vê isso? Faz bem, são classificativos muito interessantes. É evidente que isto tem tudo a ver com muitos outros fatores. Há muitas razões para ir ou para não ir a estes sítios. Os troços de Arganil são troços fantásticos. Arganil, Lousãs, Góis, toda aquela zona tem troços lindíssimos, de boas memórias. Infelizmente tem estado parado em termos de automóveis. Acho que se perdeu ali umas boas oportunidades, mas isto tem muito a ver com o esquema e com a regulamentação que permite ou não os ralis fazerem este tipo de voltas. É uma opção dos organizadores este ano. Eu estou muito contente, eu gosto muito daquelas classificativas, mas também gostava imenso dos troços do Norte, não é por aí. No entanto, fico feliz por o rally ir a umas zonas que tanta alegria nos deu e com troços tão bonitos como são aqueles. Para este ano, provas em carteira? A ver vamos. Estão aqui algumas coisas a ser discutidas, a ser negociadas. Preto no branco ainda não estará nada, mas alguma coisa se vai fazer. Nuno, de facto, nós falarmos deste ambiente de rallies é qualquer coisa que mexe com as pessoas, sem dúvida nenhuma. Quando se sagrou campeão do mundo com o Rui Madeira, da Taça do Mundo, com o Rui Madeira, a última classificativa e com a perspectiva de ser campeão, quais eram as vossas emoções? Não foi fácil por uma razão um bocadinho, talvez, inesperada para a conversa. Isso aconteceu na Catalunha. Nós estávamos de corda ao pescoço por 2 situações. O carro, que foi a estreia do Evo 3 dentro da equipa, os engenheiros não acertaram com aquele modelo na primeira prova. A eletrónica não estaria eficaz e o carro não estava nada bom. Foi muito complicado as 2 primeiras classificativas. Inclusivamente na primeira classificativa nós perdemos ainda bastante tempo para os nossos adversários e colegas de equipa que já de si se queixavam do carro. Na segunda classificativa nós fomos completamente ao ataque, mas completamente ao ataque mesmo, muito depressa. Nós acabámos a classificativa, o carro não estava nada bom.
acabámos a classificativa e os nossos 2 colegas de equipa, que também resolveram ter a mesma tática de ir completamente ao ataque, acabaram por sair da estrada e destruíram os carros. Nós ficamos com a vida facilitada a partir desse momento, mas fomos com muito jeitinho até ao final do rally. Não foi um rally bonito do nosso lado, porque efetivamente foi para salvaguardar um resultado. O carro acabou por ter mais alguns problemas até ao final, portanto foi muito difícil, foi com muita delicadeza que nós fizemos essa prova. E, portanto, quando aquilo acabou foi muito mais uma situação de alívio do que propriamente de explosão de alegria. Talvez só passado umas horas as coisas tenham entrado na devida forma e aí sim o festejo foi bom depois ao longo da noite. Mas inicialmente foi sobretudo uma situação de alívio termos levado o carro até ao fim. Por outro lado, havia uma outra situação que nos obrigava a estarmos muito tensos. É que efetivamente não havia mais dinheiro para fazer mais provas. Portanto, ou nós salvaguardávamos o resultado no Rally da Catalunha, ou não iria ser fácil irmos à última prova, que foi o Rally do RAC, o Rally da Inglaterra. Não era nada fácil, portanto não tínhamos dinheiro, não sabíamos bem como é que isto ia acontecer. Na altura, e aí quero manifestar esta situação, na altura o próprio Carpinaro Albino, que era o responsável das relações públicas da Galp, que tratava da parte da competição, acabou por não fazer publicidade ao nosso resultado, não saíram nos jornais, nas revistas, na imprensa, não houve publicidade ao nosso resultado na semana a seguir, porque teve-se a guardar esse dinheiro, caso fosse necessário ir ao RAC, para termos ali mais uns tostões para poder fazê-lo. Depois libertou-se esse dinheiro, houve a publicidade da ordem, e nós acabámos também por ir fazer o Rally do RAC a convite como prémio e a convite da própria equipa alemã, e fomos pontuar para a Mitsubishi, que necessitava dos nossos pontos para vencer o Campeonato do Mundo de Marcas. Na altura havia 2 carros, os 2 carros oficiais pontuavam e eles socorriam-se de um outro carro, Grupo N, para o fazer. Nós nunca tínhamos feito o Rally de Inglaterra, e aí eu acho que o nosso diretor de equipa pôs um bocadinho o pescoço na guilhotina, mas o que é certo é que ele disse, não, eles até hoje fizeram provas fantásticas, eu estou plenamente convencido que são as pessoas indicadas para conseguirem a pontuação para a marca no Rally de Inglaterra, e apesar de nunca termos feito aquilo, acabámos por ganhar o Grupo N, e fomos nós os únicos que acabámos por dar pontos à Mitsubishi, porque os outros 2 pilotos saíram de estrada. Portanto, foi curioso, foi interessante. O Rui ganhou, e eu acho com muito mérito, e acho que de uma forma muito justa, ganhou o prémio Piloto Rally Arte do Ano, e os japoneses foram muito agradecidos, e sabemos que os japoneses, apesar do feitio também delicado, quando são reconhecidos, são mesmo reconhecidos, e aí foi um prémio muito simpático para o Rui, o ser Piloto Rally Arte do Ano. Nuno, nós para falar de rally estávamos aqui até amanhã de manhã e não acabávamos. Não acabávamos. Provavelmente. Nuno, muito obrigado por me ter vindo aqui a Cascais estar comigo. Um gosto. Ainda por cima neste espaço fantástico, que acho que tem ainda por cima um nome próprio, que é o Passion Museu, e que de facto não há nada como uma paixão automóvel, que está aqui bem demonstrada, e que graças ao trabalho também do Duarte, meu amigo de longa data, e que bem merece. Sem dúvida nenhuma. De facto, estamos aqui no meio daquilo que nos move, que é a paixão pelo automóvel. E, Nuno, desejo-lhe tudo de bom, continuação de sucesso e até uma próxima oportunidade. Assim seja. Muito obrigado. Obrigado. E foi assim, meus amigos, a conversa que tivemos com o Nuno Rodrigues da Silva, que venceu a Taça do Mundo de Rally, já lá de Rui Madeira, em 1995. É um homem fantástico, com umas histórias lindíssimas para contar, que ele tem, muitas, e eu já tive o privilégio de ouvir algumas, e o Vítor e o João também já ouviram algumas, no Museu da Miniatura Automóvel. In loco, não é? E de facto é sempre um gosto conversar com o Nuno, porque saímos sempre um bocadinho mais ricos com as histórias e a experiência de vida que este homem tem, não é? Sim, por mais do que uma razão. Primeiro, a vontade com que ele está. Segundo, a simpatia e a abordagem que uma pessoa pode ter com ele. Porque apesar de ser a pessoa que é, consegue manter-se sempre num patamar muito baixo e ser o mais simples possível. Exato. E tremendamente acessível, não é? Muito.
Ficamos à espera de uma oportunidade de o Nuno vir aqui aos de estúdios, ouvir, não é? exatamente. Em direto e ouvir as histórias dele, não é? e a descrever a descida do Vesúvio. Exatamente. Que essa nós vamos querer ouvir por ele próprio. Exatamente. É uma história de veras engraçada, mas contada por mim não tem piada. Seguramente que irão adorar uma ocasião que o Nuno volta a estar connosco. Nuno Rodrigues da Silva, muito obrigado. O convite está feito. Quando estiver por Terras da Guarda, pela sua terra natal, e possa vir aqui a Macedo de Cavaleiros, aos estúdios da Onda Livre TV, teremos todo o gosto, e aí será um privilégio para nós tê-lo aqui nesta mesa à conversa sobre ralis e ouvir as suas histórias fantásticas. Muito obrigado, Nuno. Um grande abraço para si. Pois é, começou hoje, abriu hoje as portas ao público o Salão Internacional do Automóvel de Genebra. Acho que é a edição número 89. E este salão tem algumas particularidades. Bom, eu começo por dizer que não é o maior em termos físicos da área disponível para exposição, mas para mim continua a ser o maior salão automóvel da indústria automóvel. Porquê? Porque Está bem recheado. está bem recheado sempre. É isso mesmo, está bem recheado. É o recheio que É o faz recheio, a onde diferença. há marcas que só vão a Genebra e não vão a mais lado nenhum, onde se fazem as grandes estreias mundiais e algumas europeias. Este ano as estreias a nível mundial são de facto imensas, e nós falaremos disso noutra ocasião. E de facto aqui temos a oportunidade de ver aquelas máquinas que dificilmente em sonhos pensaríamos vê-las passar por nós, não é? Pronto. E este ano, na realidade, em Genebra tem carros de perder a cabeça. Eles estão a picar, não sei se já se aperceberam. Não sei de nada. Também não sei de nada. Não, mas é E verdade. eles vão poder ver, e eu, por razões profissionais, não. Mas vocês pagam-nas. Pagamos. Pagam. Com todo o gosto, não é? Não, mas é incrível que este ano, de acordo com as informações que vêm nos variedíssimos órgãos de comunicação que abordam esta temática dos automóveis, são unânimes em destacar uma forte presença do elétrico. E desde o extremamente rápido ao mais pacato. Aliás, já falámos nele aqui, que é o AMI One da Citroën, que tem uma velocidade máxima de 45 km/h, uma autonomia de 100, ainda está em fase de projeto, de acordo com a diretora da Citroën. E depois temos o oposto. Temos o elétrico da Pininfarina, o Batista, que tem uma potência aproximada de 2.000 cavalos. Quase nada. Aquilo que não é possível para a nossa estrada do dia-a-dia. Não, dizia o Nicardo de Feld, num órgão de comunicação social, que o mais veloz que ele conduziu até hoje e mais aproximado àqueles dados foi um Fórmula 1. Bom, e também li hoje que este carro da Pininfarina é mais rápido que um F-16. Portanto, isto dá-nos uma ideia do que é a brutalidade de potência que um elétrico hoje pode ter, não é? Não, é assim, o elétrico, eu não sei, as pessoas já tiveram a oportunidade ou não de experimentar um elétrico, mas é assim, a sensação que nós temos quando estamos a conduzir um carro elétrico é que conseguimos ter a potência desde o arranque de uma forma contínua. Não se nota aquela quebra que existe no motor convencional. Essa é a principal diferença. Portanto, em termos de capacidade, de característica do carro, eu acho que quem experimentar realmente gosta. Depois temos os outros contras que existem hoje em dia, que é o custo, a autonomia e depois, apesar de parecer que não, a despesa que vai existir dentro de um carro. Porque hoje em dia, em muitas marcas, continuamos a comprar um carro sem baterias. Portanto, temos um aluguer mensal para uma bateria. Ao fim de 4 ou 5 anos a bateria avaria, nem sequer nos vendem a bateria. Portanto, é um contrato de aluguer com uma mensalidade que é feito. E tudo isso, se nós fizermos contas, não é barato. Imagino. Portanto, eu não sou aquela pessoa que vai dizer que o elétrico não vale nada, não. Tem as suas Agora, vantagens, acho que neste momento não estamos preparados para um elétrico.
Essencialmente isso. Vitor, só uma pergunta. Nós falamos aqui dos custos do elétrico, as baterias, manutenção e tudo isso. Qual é o valor de um elétrico em caso de retoma? E qual é a durabilidade de um automóvel elétrico? Muito honestamente, eu não estou capacitado para lhe responder neste momento. Porquê? Para já é assim, os elétricos neste momento é um carro muito recente. Ainda não há mercado de usados para não há um mercado próprio que se possa dizer. Além disso, normalmente quem está a comprar um elétrico neste momento dificilmente o vai vender ao fim de 1 ano ou 2. Portanto, a pior questão é essa, porque é assim, um carro convencional, nós podemos trocar de carro ao fim de 2, 3 anos. Um elétrico acho que não será propriamente essa a questão. Mas é uma boa questão e eu vou-me debruçar sobre o assunto de forma a também poder ter um conhecimento mais aprofundado. Uma coisa é certa, em caso de retoma, há de ter um valor muito inferior a um motor de combustão. Certeza absoluta. Acredito que sim. Certeza. Agora, outra coisa que falam é, de facto, na vantagens dos híbridos plug-in, não é? Sim, e eu aí concordo. Sobretudo para quem quer fazer pequenos percursos em cidade. Não é? O plug-in é um carro que, se nós conseguirmos conciliar e ter uma utilização diária de poucos quilómetros, conseguimos usufruir da parte elétrica do carro em si. Atenção que há que ter em conta o seguinte: quem quer ter um híbrido, há híbridos hoje em dia que nos consolam, e eu ainda há 15 dias atrás tive a oportunidade de experimentar um Golf GTE, eu fiquei encantado. Agora é assim, há que ser muito moderado na condução em si, porque se nós continuarmos a ter uma condução normal de um carro de combustão, acabamos por esgotar as capacidades e ter um consumo superior a um carro de combustão. A questão, e para mim eu acho que passaria por aí, sim, quem tem necessidade de fazer poucos quilómetros no dia-a-dia, justifica, desde que depois se adapta a uma condução, digamos, relativamente calma e pacífica. Claro. Aí, Poucos quilómetros e citadinos. Preferência. Sim. Porque Se formos para a estrada, em estrada acabamos por ter consumos idênticos ou até superiores aos motor carros convencionais, não é? Sim. Neste salão, também de acordo com aquilo que me foi dado de ver em revistas da especialidade automóvel, há um stand que eu tenho particular curiosidade em ver, que é o da Maserati. Não é só pela marca em si, mas é por aquilo que lá está. Eles têm uma réplica, ou réplica, ou uma cópia, como quiserem, do departamento de tailor-made, ou seja, o carro feito à medida do cliente. Tem lá os materiais todos, as linhas, tem tudo. Estou curiosíssimo de ver isso. É uma maneira de cativar o cliente, não é? E de saber, e de ver in loco os materiais que esta marca italiana utiliza para a construção dos interiores dos seus carros, não é? Mas também lá está, São esse carro tem que ser feito mesmo à medida da pessoa, e é um carro para se ter a vida inteira. Claro. Porque se engordamos ou se emagrecemos, tudo modifica. Obriga-nos a fazer dieta. Depois, a Ferrari apresenta o F8 Tributo, com um V8 de 780 cavalos, salvo erro, é o V8 mais potente que está aí no mercado, que é um pouco a versão civilizada da versão chamada pista, que foi apresentada o ano passado em Genebra. Alfa Romeo, por sua vez, apresenta um concept para um híbrido, que é o Tonale, que está precisamente num salão, que para mim, para quem viu aqui há uns anos atrás, em Genebra também, no stand do Instituto Europeu de Design, o Alfa Romeo Glória, o interior tem muito desse projeto. Muito mesmo. De facto, é muito para a frente. Muito para a frente. A impressão minha, Eduardo, ou este ano vamos ter mais híbridos do que o ano passado? Mais híbridos e mais elétricos. Sim, sim. Mas o ano passado já estava muito voltado para os elétricos e pouco para os híbridos. E isso leva-nos a pensar se não estão a recuar
quanto ao fim do motor a combustão, não é? Sim, eu acredito que sim. Hoje, João, sobretudo porque é uma coisa. Nós, se tivermos um híbrido, é um carro que nós podemos ir a qualquer sítio sem correr o risco de ficar na estrada. Exatamente. Por isso mesmo. Portanto, é um carro que permite fazer um percurso citadino, mas ao mesmo tempo permite fazer um percurso de estrada. E acaba por ser um 2 em 1. Eu, nesse aspecto, eu concordo e acho que se calhar o híbrido neste momento será uma mais-valia nesse aspecto. Sim, mas isto só para contrabalançar aquela ideia de que o motor a combustão tinha os dias contados. Não, sempre não aí. pode ter, não pode ter. Nós nunca concordamos Aliás, com não, isso, não, não é? não Apesar pode ter. de estarmos a remar contra a maré, porque Exatamente. toda a gente dizia que Sim, sim. sim, sim. Não pode ter, e é assim como aquela questão que se diz que o motor a combustão, gasolina ou diesel, que é muito poluente. Aliás, se nós formos ver aquilo que está a acontecer neste momento no mercado, todos os carros recentes, com a tecnologia e o tipo de filtros, catalisadores que eles trazem, praticamente não poluem. Além disso, eu até gostava que depois um dia destes falássemos sobre outra reportagem e outros valores que eu estive a ler, em que Sim, quando sim. nós vemos esta polémica toda que tem sido gerada sobre o diesel, e quando vamos ver as emissões de CO2 que estão a subir desde que o diesel começou a existir. Exatamente. Portanto, tudo Exatamente. isto são valores concretos que temos no dia-a-dia e, entretanto, temos ministros e outras pessoas que continuam a comentar aquilo que realmente não conhecem. Exatamente. E que não é verdade. E que não é E que verdade. não é E que não é verdade. Aliás, Porque já, se conhecessem valores, não poderiam dizer. nós já falámos disso aqui algumas vezes, que a própria Bosch fez estudos e trabalhou nesse aspecto e chegou à conclusão de que a nova tecnologia disponível para os automóveis diesel, os valores das emissões estavam substancialmente abaixo daqueles que estão programados para as novas normas, não é? Muito abaixo. Muito abaixo. Há muitos carros neste momento que estão a emitir 1 miligrama por quilómetro, quando a média permite ir a 8 a 20 miligramas por quilómetro. Exatamente. Aliás, há um estudo, mas vamos falar daqui um bocado sobre isso, um estudo da ADAC, em que diz que os motores a diesel mais recentes quase não emitem NOx. E dá-nos exatamente uma lista dos automóveis que foram testados e têm todos esses valores. Podem depois consultar na página do programa, no Facebook, que eu vou lá por isto para ficarem, de facto, a saber que há grandes esforços e que são, de facto, reais no campo da diminuição dos elementos poluentes por parte dos automóveis de motor combustão. Mas ainda voltando ao Salão de Genebra, de facto, praticamente todas as marcas apresentam as suas variações entre os motores de combustão normais, os híbridos e os híbridos plug-in e também, é claro, os elétricos. Tanto que a Volvo, este ano, enquanto Volvo não está sim com o seu elétrico Polestar. Portanto, a Volvo faz aqui uma inflexão também interessante. É pena a Jaguar Land Rover não estar. Este ano, curiosamente, não está. E o que nos choca mais, entre aspas, é que o Jaguar E-Pace foi o carro internacional do ano, não é? Exatamente. Mas, de facto, não está, porque a Ford também não está, a Volvo, como já disse, e a Jaguar Land Rover. Não estão, inclusive, já no Salão de Paris, a presença da Jaguar era mesmo muito reduzida. Eles estavam a apostar muito em falar sobre o elétrico deles, mas em contrapartida o espaço da Jaguar era muito reduzido. Sim. A Jaguar está com grandes problemas, por causa das questões da saída do Reino Unido da Europa, está a pôr grandes problemas às empresas. E a Jaguar está a sofrer com isso, não é? Apesar dos carros da Jaguar serem uma nave de tecnologia fantástico, não é? E umas linhas muito apaixonantes, e são bons, sem dúvida nenhuma. E é pena, porque o ano passado em Genebra foi um show autêntico a Jaguar. É assim, a Jaguar, nós temos que entender que a Jaguar sempre foi um carro britânico e normalmente os ingleses, em termos de, não só em termos de interiores, mas essencialmente em termos de interiores e requinte, sempre foi um carro muito recheado. Sempre, Sim. sempre foi. Aliás, os ingleses primam por isso, não é? Sim. Este ano a Aston Martin está em força, novamente, que é também uma daquelas marcas de sonho, não é? Sim, daqueles que não me importava nada de ter um. Também não. De maneira que, seguramente, os nossos espectadores e ouvintes da Rádio Onda Livre
os espectadores da Onda Livre TV que tiverem a oportunidade de ir visitar este salão seguramente vão ficar de água na boca, não é? Água na boca, mas sem dinheiro Na na carteira. pronto. Eles continuam a picar. Não, mas isto é assim, nós vamos ao salão e é como, é sonhar um bocadinho, não é? É o sonho que está ali, é a realidade, aquela realidade. Façam publicidade, pode ser que a Aston Martin vos ofereça um carro para vir de volta para Portugal. É uma questão de... João, tudo depende de quanto a Aston Martin pagar, Exatamente. não é? Exatamente. Não me importa nada de ir de avião e de voltar de carro. Exatamente. Por mim, tudo bem. Depende do caixa deles, não é? Exatamente. Tal e Eu depois aqui ajudo-vos a fazer os testes de drive. Muito bem, muito bem. Pois é, o Salão Automóvel de Genebra termina daqui a 10 dias com imensas novidades, recheadinho de novidades e de tecnologia. E para além do espaço dedicado aos automóveis, há um pavilhão, que é o pavilhão 7, que é sobre tecnologia. Portanto, tudo quanto diz respeito a equipamentos para oficinas de automóvel. E a projetos. E a projetos. Tem desde elevadores de oficina, calibradores, sistemas de alinhamento de direções, jantes, tudo. É um pavilhão só dedicado a esse tipo de mercado. Eu prometo que irei visitar, a não ser que não tenha tempo. Depois tem que nos contar tudo. Tentarei. Sim, senhor. Bom, estávamos aqui há um bocado, estávamos a falar aqui da questão dos poluentes dos automóveis, não é? E eu falei que o estudo da ADAC diz que os motores diesel mais recentes quase não emitem NOx. E, de facto, este estudo foi feito por essa entidade independente alemã, a instituição alemã, a ADAC, e os carros que foram alvo deste estudo, eu vou ler, se não se importam, foi o Audi A8 50 TDI, o BMW 520D Steptronic, o 520D Touring, o BMW X2 Drive 20D, Citroën Berlingo Blue HDI 130, o Honda Civic 1.6 D-Tech, o Kia Ceed, o Mercedes A180D, o C220D, o Opel Astra 1.6D, o Peugeot 308 Station Wagon Blue HDI 180, o Volvo XC60 D5 All-Wheel Drive, também o Volkswagen Golf 1.6 TDI SCR. Foram também alvo deste estudo modelos a gasolina como o BM 218i Active Tourer, o BMW 230i Coupé, o Hyundai i20 1.0T GDI, o Kia Ceed 1.4T, o Mercedes-Benz A200 DCT, o Renault Megane TC i140, Suzuki Ignis, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, o Volvo X40, o Volvo X40 T5 All-Wheel Drive AT8, o Golf 1500 TSI, o Golf 1500 TSI DM DSG e o Volkswagen Up GTI. Portanto, todos estes carros foram alvos desse ensaio, desse estudo feito pela ADAC. E os números que eles dão, de facto, não deixam margens para dúvidas. E eles tiveram um cuidado fenomenal, que foi apanhar uma panóplia de automóveis que em nada são iguais. Exatamente. Não é? São muito diferentes, Muito todos eles. diferentes. E com uma diferença, se nós compararmos, temos aí motores de 3.000 de cilindrada e, entretanto, passamos para 1.500. 1.500. Portanto, Exatamente. que há aqui um leque muito alargado. E isto é justo porque realmente é o espelho da realidade. Nós temos carros desde carros de baixa gama, média, até à alta gama, e nós temos aí uma panóplia de automóveis que sim, faz todo sentido de testar. Desde já os nossos parabéns à ADAC que fez um estudo realmente o mais aproximado possível da com realidade. uma vantagem muito grande, é que este estudo é feito com os carros em andamento e em situações reais. Ao contrário daqueles estudos que, por vezes, são feitos com um carro em banco de ensaio. Portanto, isto não, no dia-a-dia, com um carro a medir emissões
em todo o tipo de trajeto conseguimos ter uma noção concreta daquilo que o carro está a emitir. Exato. E aí sim, aí é a realidade da questão. E foi a preocupação desta entidade. Não é? Que o Foi teste fazer em isso, não é? bancada nem sequer é do carro, é só do motor. Tal e qual, porque Exatamente. o esforço não é o mesmo. Exatamente. Exato. Exatamente. Portanto, está muito bem conseguido e os resultados falam por si. Sim. Não se esqueçam que a partir da manhã podem consultar a página do programa Motores da Nossa Paixão no Facebook, onde estará o link que vos dá acesso a este estudo. Eu acho que é importante lerem e ficarem a saber qual é a realidade deste estudo, a realidade dos dados, que é bem diferente daquilo que os políticos nos querem fazer crer. E já agora eu gostava de fazer aqui um pequeno alerta, porque é assim, este tipo de testes, que é a realidade do que temos no dia-a-dia, seria, na minha opinião, algo concreto para todos os dirigentes políticos poderem analisar e ver o que é que realmente deve ser taxado ou não, e não pagarmos todos de bandeja por aquilo que acontece no dia-a-dia. Porque assim, nós pagamos a parte do parque automóvel, é uma grande percentagem de contributo para os cofres do Estado. E que de alguma forma... Peço desculpa pela expressão, mas é de facto a mama do Estado. E de alguma forma, se nós pudermos avaliar o que realmente tem que ser pago, chegamos a uma conclusão bem diferente. Porque é assim, se querem diminuir as emissões, então se calhar estaria no momento de se criar aqui um incentivo a quem tem carros mais poluentes. Menos poluentes. Incentivo a quem tem menos. Sim, a quem tem carros. Não, mas mesmo no sentido de quem Ok. tem um carro mais poluente, poder Adquirir ter um carro menos poluente e passar a ter uma diferença em termos de taxas, daquilo que realmente é pago. E aí faria todo o sentido. Mas, Vitor, os políticos só estão virados para dar apoios à aquisição do carro elétrico. Pá, ponto final, parágrafo. O resto não conta. Aquilo que não tem piada. Não, e que não tem sentido, porque ainda ninguém explicou cabalmente, eu digo cabalmente, o que é que vão fazer às baterias dos carros. Pois. Como é o processo de reciclagem? Eduardo, eu já agora Não vou é? puxar aqui uma pequena questão à parte. Todos nós sabemos hoje em dia que supostamente há uma taxa que é atribuída, por exemplo, a um pneu, quando estamos a adquirir Exatamente. novo, que supostamente seria para a reciclagem do pneu. Por sua vez, quando o pneu é substituído, há custos que são tributados a quem substitui o pneu para poder enviar o pneu para a reciclagem. Exatamente. Então, onde é que está o sentido daquilo que o comum do cidadão paga, se depois ainda há outras despesas para o pneu ir para a reciclagem? Isto prova aquilo que vai acontecer com as baterias. A bateria tem um ecovalor que supostamente é atribuído na compra da bateria. Se é suficiente, se não é suficiente, eu não vou estar aqui a argumentar, porque acho que faria todo o sentido ter um estudo mais aprofundado. Não. Mas se pagamos o imposto no momento da aquisição e que, por sua vez, nunca sabemos o que é que vai acontecer àquela bateria e o que é que isso nos vai imputar ao longo da nossa vida, ainda em termos de custos para a destruição dessa bateria, é sempre uma nuvem negra que vem e que nos tapa a visão daquilo que é a realidade. Exato. Mas isso já acontece hoje. O Eduardo agora compra 4... Imagine, oferecem-lhe 4 pneus. Uma oferta. Sim. Um amigo, um familiar. O Eduardo recebe os 4 pneus, foi uma oferta, vai a uma recastagem trocar os pneus. E o que é que faz aos velhos? É que a recastagem não lhe vendeu os pneus. Não. Portanto, não tem por que ficar com os velhos. Não. E o Eduardo, se for aqui ao Ecoponto, não os recebem. Mas porquê? Porque não recebem, não têm autorização para isso. Não sabia. Sim, mas o ecoponto, neste caso, devia receber, porque eu acho que sempre seria preferível do que deixá-lo abandonado Aí não num sei canto qualquer, da Mas estrada. não recebe, Vitor, não recebe. Ó João, se nós formos ao ecoponto para entregar cartão, é uma dor de cabeça. E é preferível abandonar o cartão ou pô-lo no caixote do lixo. Não faz sentido. Não Pronto, faz, mas não. mas é a realidade. É a realidade, não é? Eu fiquei muito surpreendido porque há 8, 10 dias atrás deparei-me com uma situação dessas. Alguém queria entregar 4 pneus usados no Ecoponto e o senhor que estava lá, muito bem, informou que não tinha autorização para os receber. Teriam que se deslocar
aqui é bem próximo, é Mirandela, uma empresa que recebe esses pneus. Nem sei se tem contrapartida para os lá levar, se não faço ideia, mas em Macedo não recebem, não é Ecoponto. Enfim. Portanto, repara, as baterias é rigorosamente igual. Mas estamos aqui nesta questão dos elétricos, que é o futuro e não sei o quê. Eu continuo a dizer que o futuro é seguramente o hidrogênio. Mas eu sempre disse isso. Mas o Estado aí não vai buscar receitas. É algo que realmente não emite poluição. O carro aquilo que deita para fora é vapor de água. O contra que nós temos no hidrogênio, e daí ter estado a haver aqui uma tentativa de melhorar, é que neste momento, para ser produzido hidrogênio dentro de um carro, é necessário uma quantidade elétrica muito grande. Porque é necessário fazer a alteração dos vários estados para que possamos ter o aproveitamento do hidrogênio. E neste momento, o grande contra que existe é o consumo elétrico que nós conseguimos ter para produzir o hidrogênio em si. Porque o hidrogênio é muito eficaz. Mas com GPL já tínhamos esse problema e conseguiu-se ultrapassar. E aqui também se vai conseguir, aliás. Não, tanto que nós já falámos disso aqui numa das nossas emissões, dos novos métodos que há para criar o hidrogênio, não é? E eu estou convencido que com a evolução da técnica, que todos os dias nos surpreende, o que é hoje uma novidade, amanhã já não é, que isso a muito curto prazo será uma realidade, a pilha de combustível a hidrogênio, não é? Este ano, no Salão de Paris, eu por acaso fiquei surpreendido, entre aspas, com o número de fabricantes que estão a tentar transformar, e inclusive eu trouxe imagens de uma Kangoo que estava a funcionar a hidrogênio, através de outros fabricantes que estão a tentar acoplar e pôr um desenvolvimento constante. Vitor, então, já agora se me permite, e peço desculpa por eu estar a interromper, que é importante que se diga e que se saiba, em Paris, a Toyota, até final de 2020, vai ter 600 táxis do modelo Mirai em circulação na cidade, que são movidos a hidrogênio. Movidos a hidrogênio através da parceria da Ar Líquido. Exatamente. Que, por sua vez, lá está um dos grandes homens dos gases que continuam a querer apostar e a manter a cota de mercado deles. Porque, apostando em parceria com a Toyota, acabam por ser, porque se nós olharmos para o número, 600 táxis são muitos, mas em proporção ao número de táxis existentes só em Paris, é uma cota de mercado muito pequena. Mas, por sua vez, se eles conseguirem se provarem que funciona e que é mais limpo e muito mais económico, eles conseguem ganhar mercado além desse. Por isso é que é assim, Ar Líquido, que não é um fabricante e que é um distribuidor de gases de há muitos anos, não quer, por sua vez, perder o comboio e deixar passar tudo ao lado. Daí o facto de eles estarem a apostar. A Toyota, que sempre foram pioneiros na parte dos híbridos, por sua vez, eles já têm, porque esse carro, eu por acaso fiquei surpreendido quando o vi no salão, que ainda não tinha tido a oportunidade de o ver, e já que é um carro bifuel, por sua vez, eles com um bocadinho mais de alterações, conseguem ter esse carro a funcionar no mercado. E isto é a prova de que há muitas alternativas para nós podermos continuar a ter carros limpos sem termos que mudar tudo para o elétrico. Exato. Mas esta imagem, já agora, vamos completar a informação. Esta iniciativa da Toyota, que tem já neste momento 100 automóveis movidos a hidrogênio, o Mirai a funcionar, é uma joint venture feita com a Sociedade de Táxis Eletrificados de Paris, com a Air Liquide e também com a IDEX, que é a Agência Francesa de Certificação Energética. E este artigo que eu li, que foi publicado na Motor 24, diz que ainda tem uma outra vantagem, para além de não emitir CO2, é que o reabastecimento faz-se em poucos minutos. Total, enquanto que a carga total de um elétrico demora N. Mais uma vez, uma alternativa rápida
para se poder continuar uma viagem. E, sobretudo, sendo um táxi, supostamente é um carro que vai trabalhar muitas horas seguidas. Exatamente. E não estamos aqui com um problema e aquela questão de ter que ficar parado porque ficou sem carga elétrica. E aqui a Toyota tem que se lhe tirar o chapéu, porque eu não tenho esses dados oficiais, mas já ouvi precisamente taxistas dizer, e proprietários de Toyotas Prius híbridos, que era a cidade europeia com mais táxis híbridos, que era precisamente o Toyota Prius de 7 lugares. Sim, aliás, em Espanha, se nós formos a Espanha desde Madrid, desde Málaga e outras grandes cidades, há muitos Toyotas híbridos a trabalharem no dia-a-dia. E uma vez mais, lá está a prova daquilo que eu costumo dizer, é um carro que permite ter uma autonomia quando é necessária e, por sua vez, se for bem gerido, consegue aproveitar em grande parte a autonomia elétrica. Eu conheci escolas de condução em Madrid com Prius híbridos, só que tinham a desvantagem de ser de caixa automática e então foi retirado foi retirado por essa escola porque as pessoas procuravam muito mais a caixa manual e o carro não teve aquela saída que deveria ter. Isto se calhar porque ele se antecipou ao grande mundo dos elétricos. Se calhar hoje teria outras vantagens. É curioso também, e já agora em relação a esta questão dos táxis em Paris, é que esta sociedade de transportes eletrificados de Paris tem como objetivo, até 2024, quando se disputam os Jogos Olímpicos em Paris, ter todos os táxis com zero emissões. É um desafio. É um desafio para eles. Lá se vai a teoria de 2020, não é? Pois. Que era tudo elétrico. Mas já agora, João, deixa-me só complementar aqui uma coisa. Uma vez mais, e fala-se tanto da caixa automática e da caixa não automática, qualquer carro que seja um híbrido ou um elétrico, automaticamente está acoplado a uma caixa automática, independentemente do tipo que seja. Porque é o único tipo de caixa que nós conseguimos ter ali uma gestão e ser de forma bem gerido e conseguir mudar a velocidade, aumentar ou reduzir no momento certo. E para dar razão à autonomia que tem, porque se a pessoa não muda de velocidade à velocidade adequada, vai consumir mais, não vai chegar à autonomia desejada. Portanto, isso é normal e é aquela entendível. questão que primeiro existia, porque uma caixa automática é simplesmente para quem não sabe conduzir e para quem não quer fazer nada, hoje em dia não é a realidade. A realidade está completamente ao contrário. Claro. Eu gosto e continuo a ter o prazer de uma caixa manual em que eu posso mudar a velocidade, mas hoje em dia, com o tipo de caixas que nós temos, nós próprios conseguimos aumentar ou reduzir, mesmo se quisermos manualmente. Portanto, essa questão também só não temos o pedal de embreagem, de resto a alavanca está ali e os comandos no volante também. Portanto, há muitas caixas hoje em dia que podemos brincar na mesma quando queremos. Embora ela ao fim de um bocado, se nós não fizermos nada, ela volta para o automático. Exatamente. Pois bem. Isto no mundo da instrução também já foi legislado no que toca a pesados. Portanto, hoje em dia já se pode ter um pesado de caixa automática numa escola de condução. Logo que o candidato tenha uma carta de condução com carro de caixa manual, todas as outras podem ser automáticas, prescindindo assim da restrição de caixa automática. Para ligeiros ainda não é possível, mas isto, é uma questão com a evolução tecnológica que vem aí, está por pouco tempo. A tendência é para acabar a caixa manual? Eu não diria acabar. Atenção, porque há sempre aquela questão de Mas é uma opção mais chegada depois, não é? Nos pesados já é assim. Não, mas nos ligeiros. Sim, mas nos pesados já é assim. Hoje em dia o Eduardo quer comprar um pesado, independentemente, certo, de mercadorias ou de passageiros, e o veículo de fábrica já traz caixa automática. Se quiser caixa manual, é um extra que tem que ser pedido e paga. Há modelos neste momento no mercado que já nem sequer têm a opção de ter uma caixa mecânica. Eles vêm acoplados com uma caixa DSG que permite uma pessoa comutar com patilhas no volante ou na própria manete, dependendo do modelo, a mudança da velocidade em si, mas há vários fabricantes que neste caso já nem sequer fazem a caixa mecânica.
portanto, a tendência é elas reduzirem, mas haverá sempre aquele fabricante que não vai abandonar a caixa mecânica. A diferença aqui é que conseguimos ter uma gestão muito mais rápida. O tempo de mudança de velocidade, por muito que nós possamos ser rápidos, é muito inferior quando é uma caixa automática. Claro. Daí o facto de nós termos a caixa puramente automática, termos caixas que no fundo são mecânicas geridas eletricamente e que conseguem ter esse sistema, mas que é muito mais rápida do que qualquer um de nós a trocar a velocidade. A vida útil de uma embreagem, Vítor, de uma caixa automática é muito menos reduzida do que numa caixa manual. Assim. Vai-me falar do utilizador, eu sei. Não diria só isso. Depende sempre muito do tipo de percurso que o carro faz. E da condução. E da condução em si. Porque se é um carro que está constantemente para-arranca, a embreagem acaba por ter um desgaste muito superior a um carro que anda em estrada. Claro. Porque, por sua vez, quer queiramos, quer não, aquilo é um mecanismo que tem uma fricção e que está. Portanto, quanto mais ele para, mais arranca e, dependendo do tipo de utilização que o carro tem, pode ser mais severo ou menos severo. Portanto, não vamos conseguir atribuir uma quilometragem específica. Só aqui uma parte, eu já conduzi vários carros de caixa automática e eu tenho o hábito de fazer sempre isso. Nós temos lá o N, por alguma razão é. Sim. E se eu me aproximo, e isto dito por pessoas que vão dentro do carro, que a condução é muito mais suave quando o João conduz do que quando conduz o outro, não sei o quê, porquê. Eu quando me aproximo, por exemplo, de um semáforo que está vermelho, atempadamente coloco a alavanca no N. E o que é que eu faço? Travo. Automaticamente o carro, independentemente do declive, não me faz absolutamente ponto de embreagem nenhum. Se repararem, um carro de caixa automática, se nós travarmos, apertarmos o travão num semáforo, ele fica a fazer o ponto de embreagem. Fica. Sempre, constantemente. Temos ali um esforço. Fica porque ele, por sua vez, está ali pronto a começar a arrancar. Exatamente. Enquanto que ele está numa velocidade engrenada. Portanto, só se ele estiver em neutro ou em parque, é que, por sua vez, ele corta a rotação. Senão, os discos em si estão sempre com uma pressão mínima, mas prontos a funcionar. Vamos voltar a esse tema, porque isso é um tema interessante e que as pessoas também têm que saber. E têm que aqui o João também pode indicar como fazer o ponto de embreagem no momento exato. Aquele equilíbrio que muitas das vezes é necessário e que falta. Claro. Aquele equilíbrio que tanta dor de cabeça dá aos nossos candidatos. Exatamente. Que é o ponto fraco. Mas que quando o conseguimos apanhar, dificilmente o perdemos. Mas é engraçado. Mas hoje já há ajudas eletrónicas para fazer o ponto de embreagem. Mas que são péssimas, diga-se de passagem. A ajuda em arranque é péssima, porque é assim, o carro trava por si só durante 2 segundos. Você faz o ponto de embreagem e aquilo demora 1 segundo a desbloquear. Se o aluno, normal, eu falo dos alunos, querem ser rápidos no arranque, dá para o torto, vai abaixo. Claro. Enfim, João, se bem que estão recordados, na última emissão do nosso programa falámos de segurança rodoviária aqui no Conselho de Macedo Cavaleiros. João, qual foi o feedback que teve dessa emissão? Olha, ainda hoje... Desculpa lá, eu só queria dizer o seguinte, eu tive um comentário de uns amigos meus de Lisboa que me disseram assim, vocês aí têm umas ratoeiras em Macedo. Eles não viram nada. E eles não viram nada, não é? Ficou ainda por... Eu digo que nem a metade chegou. Porque ainda hoje me diziam uns senhores, João, nós vimos a emissão e faltou, isto foi real, foi agora às 19. Faltou aquela situação ali embaixo, na Avenida Ilha do Sol, em que temos os semáforos, mas temos no chão assistência de passagem, é válido, não é? Que quase não se viu. E digo eu, faltou essa e muitas outras. Muitas outras, exatamente. Vão à Câmara Municipal, perguntem ao Observatório. Claro. De Segurança Rodoviária. Não, daqui por uns meses voltaremos a esse tema, seguramente. Vamos fazer um percurso, ver o que é que foi alterado e o que é que não foi alterado e meter novos elementos para análise e debate, não é? Claro que sim. Não é? Claro que sim. João, e para terminar, só uma pergunta para elucidar aqui os nossos amigos. Alguns de vós seguramente cometem essa infração, que é estacionar em sentido contrário. Contra a ordenação. Contra a ordenação.
E eu lembrei-me disto porque hoje li uma notícia de uma série de intervenções da autoridade. Atenção, é contra a ordenação se for numa via de 2 sentidos. 2 sentidos. Sentido único, se for permitido, Sim. tudo Não, bem. via de 2 sentidos. Sim, sim. Que fartaram-se de faturar com os carros estacionados em contramão. Mas eu tenho aqui uma curiosidade. Se for um carro espanhol, e se o seu proprietário, que neste caso é identificado o proprietário, no caso do veículo espanhol até nem é, por falta de cruzamento de dados no banco de dados da polícia portuguesa, que penso que está a ser ultrapassado esse problema, a nível de velocidade já há cruzamento de dados, não há ainda para a polícia local, em Espanha é autorizado. Se a faixa de rodagem estiver dividida por uma linha longitudinal descontínua, é permitido estacionar do lado esquerdo da faixa de rodagem. E o Código da Estrada diz-se universal. E depois temos estas pequenas nuances, assim como em França. França, as marcas rodoviárias, nomeadamente a linha transversal de paragem obrigatória, com inscrição ou sem inscrição de stop no pavimento, na ausência do sinal gráfico vertical, tem validade. Cá não. Cá não. Cá não. Cá, nem em lado Não, nenhum, só em França. Só em França. Mas cá, vamos... Quanto é que... Eu, se não estou em erro, e agora apanhou-me assim de Até surpresa, 300 euros. porque, sim, eu acho que vai de 30 a 300. De 30 a 300, Porque se há coimas, Eduardo, que são valores das coimas que não estão fixas, é do estacionamento. Vai desde 9,98 no mínimo até 600 euros. Portanto, depende da situação, depende do veículo, depende se está sinalizado ou não. Há uma panóplia de situações que nem a polícia sabe de cor. Tem que consultar o Código da Estrada. Por simples não, o melhor é Estacionar evitar. de forma correta. Sim. Estacionar de uma maneira correta. Até porque o Código da Estrada é muito claro nisso. A regra básica é circularmos sempre o mais à direita possível. E devemos estacionar ou parar pelo lado permitido para o estacionamento ou para a paragem. Portanto, é claríssimo como a água. Exatamente. Se os motores agora está-me a falhar o termo, a hidrogênio, estivessem tão claríssimos como este, era ouro sobre azul. Sem dúvida nenhuma. Vítor, João, marcamos encontro para 2 a 15 dias, não é? Dia 21 de março, para mais uma emissão. Daqui até lá vamos escolher os temas. Deixe-me só alertar os nossos ouvintes. Eu ainda não tenho a certeza, mas quero ver se dia 21, próxima emissão, já temos aquela clarificação sobre os cursos de formação obrigatórios para tratoristas, que já saiu, tenho a informação de que já saiu a portaria, eu ainda não a vi, confesso, mas vamos ter aí novidades. Muito bem, então nós dar-vos conhecimento disso na nossa página no Facebook para estarem atentos e acompanharem a emissão em que iremos abordar este tema tão importante para os agricultores aqui da nossa região e não só, e aqueles que utilizam os tratores, não é? Exatamente. Vítor, Nós vamos continuar. Vamos continuar, não é? Mais um dia. Mais um dia tem que ser, não é? Eu pensei que se iam meter comigo outra vez. Não, agora não. Somos Mas eu meiguinhos. quero desejar-lhes boa viagem até à um Suíça. chocolate Quero um suíço. chocolate de cada um, é preciso que se note. Olhem, a Regi está a dizer que também. quero, a Regi Acho também muito quer. bem, Joana. Acho bem. Boa viagem, uma maravilhosa visita e vou estar aqui invejoso por não poder Talvez estar lhe lá. mandemos umas fotos durante o dia, não é? Eu vou tentar, sobretudo aquela que foram mais feia. Exatamente. Estão a ver como eles são. São terríveis. E isto porque estamos em direto. Imaginem quando estivermos em off. E a não se ver. Bom, a emissão de hoje esteve na Regi a Joana Ochoa, convosco o Eduardo Urso Pires, João Almeida e Vítor Martins. Na próxima semana, infelizmente, não vou ter possibilidade de estar convosco no programa Ao Sabor do Vento, nem na quarta nem na quinta-feira, pelo que marcamos encontro para dia 20 no programa Ao Sabor do Vento e no dia 21, Motores da Nossa Paixão. Depois, continuação de uma muito boa noite. O sábado é o sábado da Pinhata, portanto, divirtam-se. Se vão conduzir, não se esqueçam de ser prudentes na vossa condução, porque é a melhor forma de se evitar o acidente. E sejam felizes.
Muito boa noite e obrigado por estarem desse lado. Para nós é sempre um gosto estar na vossa companhia. Boa noite. Motores, a nossa paixão. Este programa teve o apoio de António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola, revendedor da Rubis Gás, 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Lar a Gosto. É tão bom morar aqui. A sua imobiliária na Rua do Tribunal, em Macedo Cavaleiros.